Exercícios intersetoriais. Então, chegamos ao quarto exercício. Aqui já é possível ver que numa metade de campo estão dois setores envolvidos, né? Jogadores de meio campo, um tripé de meio campo e 3 atacantes, contra a linha defensiva representada por bonecos. E aqui eu tenho um membro da comissão técnica, que é quem vai dar o start para a ação nessa metade do campo. Certo? O que é o quê dessa dinâmica intersetorial aqui? Ações ofensivas no terço final, ou seja, movimentações capazes de vencer a linha defensiva representada pelos bonecos nesse primeiro momento, ou seja, com uma complexidade menor, eu consiga fazer com que os atletas enxerguem as ações necessárias para vencer essa linha defensiva. Por quê que é importante esse exercício intersetorial aqui? Para que os atletas consigam romper a linha de defesa do adversário. Mais uma vez, reforço, representada aqui pelos bonecos. Vinícius, mas o que são esses jogadores pretos aqui atrás dos bonecos? Eles são os jogadores de ataque do preto, que estão revezando com os jogadores amarelos. E quando eu realizo essa ação, eu sempre peço para que os jogadores que não estão envolvidos na ação no primeiro momento, eles possam aguardar atrás dos bonecos para não atrapalhar a dinâmica de execução do exercício. O mesmo vale para quando o preto for executar. Os jogadores do amarelo, eles ficam para trás aqui, né, aguardando o término da ação dos jogadores em preto. Aqui o goleiro, né, acabou ficando do amarelo, mas aqui seria a representação do goleiro adversário. Certo? Como fazer isso? Através de ações, né, que envolvam combinações para a ruptura da linha. E quando? Quando o adversário se defende num bloco baixo. Ou quando a gente empurra, né, muitas vezes o adversário para trás e os espaços eles ficam reduzidos. Como que eu vou conseguir romper a linha adversária num bloco baixo? Com movimentos, com movimentações, que é o que nós vamos tentar representar aqui. Já na outra metade de campo, eu tenho 2 membros de comissão técnica dando suporte para o goleiro que inicia a ação aqui. E a linha defensiva do amarelo, que não está envolvida nessa metade, está aguardando para depois realizar no lugar da linha defensiva do preto. Certo? O que é esse exercício? É um 6 contra 0. Ele também é intersetorial, porque ele envolve o goleiro, a linha de defesa, e os 2 volantes, 2 jogadores de meio campo. O que eu quero com esse exercício? Fechamento de centro, mais corrida para trás. Então, com isso, já consegui identificar que eu quero contemplar um comportamento defensivo, né? Um comportamento da transição defensiva, melhor dizendo. Por quê? Porque eu quero manter a compactação e dificultar ao máximo, uma vez perdendo a bola, que o adversário possa levar vantagem em cima dos espaços que eu venha deixar por conta de ter perdido a bola. Como que eu faço isso? Ao perder a bola, fechar muito rápido. Então, a equipe estava aberta para construir, né? Esses setores de defesa e de meio campo eles estavam abertos, estavam na amplitude para poder construir e dificultar o adversário. Uma vez perdendo a bola, tem que fechar rapidamente. E não sendo suficiente apenas fechar, que também corra para trás para defender o espaço e não dando vantagem aos atacantes que possam estar correndo justamente nesse espaço para levar algum tipo de vantagem. Então, quando que eu utilizo esse exercício? Eu recomendo. Quando eu enfrento adversários que tenham um jogo mais vertical. Né? Então, se o adversário roubou a bola de mim, ele vai fazer o uso do jogo vertical, o mais rapidamente eu fecho e defendo o espaço para não dar vantagem, como falei anteriormente, só reforçando aqui mais uma vez. Em que dia eu recomendo? D+1 ou D-3. Esses são os 2 dias, né, que eu recomendo o uso desse exercício aqui, pensando sempre a nossa sessão de treino com aqueles 3 momentos, com aqueles 3 exercícios, né? Introdutório, intensificação e o comportamento em forma de jogo. Bem, vamos ver o comportamento em prática aqui. Então, primeiro, nessa metade do campo, o goleiro
faz a bola viajar num dos laterais, a bola passa pelos jogadores de meio campo, força-se um erro de passe para a bola longa sair e aí a defesa de espaço acontecer. E na outra metade, combinações, né, de ataque em cima de bloco baixo do adversário. Mais uma vez, bola viaja para o lado, passa pelo setor de meio campo, a simulação de um passe errado para que o comportamento do fechamento da linha defensiva e da corrida para trás possa ser contemplado, e aqui movimentações e combinações ofensivas para que se tenha a finalização na outra metade do campo. Vamos aos detalhes. Por que a bola não sai de forma curta num dos zagueiros e ela sai longa já no lateral? Porque eu quero aproveitar essa dinâmica aqui para poder desenvolver um comportamento, para poder desenvolver a técnica individual, um comportamento individual, melhor dizendo, dos meus laterais. Qual que é ele? O domínio para frente. Eu sempre recomendo para os meus laterais, uma vez a bola viajou, ela está no alto, orienta o domínio para frente. Orienta o domínio para frente. Por quê? Porque uma vez eu dominando para frente, eu tenho duas opções de passe. Já que eu dominei para frente, fazer o jogo na vertical, ou uma vez o adversário foi rápido e tirou a possibilidade de verticalização do jogo, eu ainda tenho como refugar e poder reiniciar o jogo com uma posse de bola por trás, né, das linhas de marcação do adversário. Então, por isso a importância desse detalhe do domínio ser orientado para frente. Parece um detalhe bobo, mas ele faz toda a diferença na fluência do jogo para frente. Uma vez o lateral dominou, não foi possível fazer o jogo para frente, ele refuga e faz o uso dos jogadores de meio campo, por exemplo. Observa que os zagueiros já vieram para frente da grande área, imaginando que o jogo vá fluir para frente, mantendo a compactação do bloco. A bola circula, a simulação do erro de passe num dos membros da comissão, que o mais rápido possível já vai tentar fazer uma bola longa nas costas da linha. A linha defensiva, junto com o goleiro, é responsável por defender esse espaço correndo para trás, e os jogadores de meio campo também fazem o mesmo movimento, porque uma vez a bola entrando em disputa no alto, no cabeceio, eu já tenho jogadores posicionados em condição de levar vantagem na segunda bola e fazer o jogo fluir para frente. Já na outra metade, o membro de comissão espera um dos jogadores de meio campo se deslocar, acontece o passe. Nesse momento, os atacantes já tentam ajustar o seu posicionamento para poder obter vantagens, né? Então, como aconteceu uma pequena condução de bola aqui do jogador de número 5, e o bloco está baixo, ou seja, a linha defensiva está tentando defender o espaço, também simulado pelos bonecos. Aqui, eu recomendo sempre que o atacante abra nessa situação, para forçar o comportamento do lateral sair, para que tenha o confronto de 1 contra 1, um corredor abra entre lateral e zagueiro, e aí um meia possa infiltrar. Essa é um dos comportamentos necessários e que eu recomendo que tu use, né, na tua equipe, para poder romper, né, a primeira linha de defesa do adversário e criar situação de gol. Então aqui 2 exercícios intersetoriais, né, que tem como objetivo, numa metade de campo, fechamento de centro, fechamento do bloco e corrida para trás. Já no outro, ações ofensivas de terço final para furar a linha defensiva em bloco baixo. Pega o exercício, estuda ele, identifica aquilo que pode servir, adapta para situações que tu queira desenvolver na tua equipe e amanhã mesmo já comece a colocar ele em prática.